Não adianta só você aumentar o seu vocabulário, não adianta. Você precisa primeiro pegar o que você tem e usar com mais eficiência, que às vezes você não está usando com tanta eficiência. Eu vou mostrar aqui como que você pode fazer para aumentar a eficiência dele. Primeiro, você tem que ter uma meta na sua vida. Você tem que ter essa meta todas as vezes que você for escrever e até se comunicar de uma forma geral. É claro que na comunicação é mais difícil de executar isso que eu vou mostrar agora, mas na escrita é mais fácil. Que é, você tem que ter uma meta obcecada de busca pela exatidão vocabular. Pela exatidão vocabular. O que é exatamente exatidão vocabular? Eu vou explicar. Para entender exatidão vocabular, você precisa entender o conceito de pluralidade de expressão. Eita, professor, agora você complicou minha cabeça agora você bugou minha cabeça. Agora, pronto, calma, eu vou explicar o que é pluralidade de expressão, calma. Pluralidade, uma coisa que é plural, ela é uma coisa em grande quantidade. Pluralidade remete a grande quantidade. Então, para cada pensamento, para cada ideia, para cada conceito que nós temos na nossa cabeça, e que nós vamos expressar, nós temos uma infinidade de palavras para expressar cada um dos aspectos desse conceito, cada um dos ângulos, cada um dos aspectos, seus diferentes aspectos, nós temos uma infinidade de palavras para expressá-lo. Por isso essa ideia de pluralidade de expressão, porque a nossa expressão, que é a nossa comunicação, ela é plural, ela é polissignificativa. Nós temos diversos significados, às vezes em uma mesma palavra, ao nosso favor, para usá-la. Eu vou dar um exemplo aqui. Se eu te pedir para definir a palavra perspicácia, você pode me dizer assim, olha, perspicácia quer dizer inteligência, quer dizer talento, visão a longo prazo, pensar em algo rápido, mais rápido, ter uma compreensão mais exata das coisas, por exemplo. Sim, todos esses significados, eles estão, de alguma forma, dentro da palavra perspicácia. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que quando você precisa de um grão de milho, você colhe uma espiga. O que eu quero mostrar com essa metáfora? Quero mostrar o seguinte, que um grão de milho, ele nunca vem sozinho numa espiga. Toda vez que você pega uma espiga, vem uma espiga cheia de grãos. Isso é uma metáfora das palavras que nós usamos. Quando você precisa de uma palavra, você pega uma lá no seu vocabulário. Só que essa palavra, ela vem como uma espiga, ela não vem sozinha. Ela vem ali cheia de outras palavras potencialmente, em potencial nela, dentro dela. É como se você pegasse uma espiga cheia. Então, uma espiga, ela nunca vem com um grão só, ela nunca vem. Ela vem sempre com outros grãos, que simboliza outras palavras em potencial dentro daquela palavra que você escolheu. Essa palavra, ela traz consigo outras palavras, aqui nós denominamos sinônimos. Quem não tem um bom vocabulário, ele não enxerga dentro da sua espiga outros grãos. Ele pega uma espiga, quer dizer, ele pega uma palavra do vocabulário dele, ele pega que é uma espiga. Só que ele só enxerga um grão ali. Tem 100 grãos, 200 grãos. Mas ele enxerga um grão. E outra coisa, ele além de não enxergar, se ele enxerga, ele não diferencia um do outro. Para ele é tudo igual, não tem diferença. Já aquele que tem um bom vocabulário, ele tem uma lupa no olho. Então ele pega a espiga dele e ele enxerga que aquela espiga tem não só o grão que ele quer, mas ela tem uma porção de outros grãos e que cada um é diferente um do outro. O que eu quero dizer com isso? Aquele que tem vocabulário, ele pega uma palavra do vocabulário dele, mas ele sabe que aquela palavra, ela tem outros sinônimos ali que são próximos dela e que poderiam ser usados também. Às vezes ele vai atrás de um grão, mas aí ele encontra outro que é mais interessante para ele e usa o outro, não usa aquele grão de origem, vamos dizer assim. Vamos pegar aqui um exemplo da palavra igual. Pensa na palavra igual. Eu posso tirar de igual inúmeros sinônimos, mas eu vou pegar aqui 5 para você perceber as diferentes nuances significativas. Então tem igual, idêntico, semelhante, parecido, análogo. São 5 palavras sinônimas, mas que não são exatamente iguais a igual. Então é a mesma coisa que eu puxo a espiga do igual, só que vem ali o idêntico, vem ali o semelhante, vem ali o parecido, vem ali o análogo, vem ali assim. Só que eu quero igual. Ou às vezes eu queria igual, mas eu acho que parecido se encaixa mais. Quer ver? Pensa nesse exemplo. A mancha encontrada no local do crime era igual a sangue. Bom, eu peguei a espiga do igual para construir essa frase, mas eu estou analisando melhor, olhando a minha espiga ali com a lupa, eu achei um grão mais interessante. Eu achei que parecido é melhor nessa frase. Então eu trocaria essa frase para
A mancha encontrada no local do crime era parecida com sangue. Por que parecida se encaixa mais do que igual nesse contexto? Porque veja, essas palavras elas têm nuances significativas diferentes. Elas vão do, não sei se você percebeu, elas vão do mais igual possível, que é o igual. O igual é o máximo, é o 100%. Aí você entra com o idêntico, que é bem próximo do igual, mas não é igual. Idêntico é bem próximo. Pensa ali na máquina de lavar a roupa da sua mãe. Ela tem as peças dela e precisa trocar uma peça. Você vai comprar e colocar uma original, que é igual, ou vai colocar uma paralela, que é idêntica? Não é exatamente igual, é idêntica. Pensa aí. Aí o nível de igualdade vai caindo mais ainda. Você sai do idêntico e vai para o semelhante. Semelhante é menos igual do que o idêntico, ao meu ver. Algo que é semelhante não é idêntico, é semelhante. Idêntico é rigorosamente igual, mas talvez não na essência. Você está percebendo os diferentes matizes semânticos entre uma palavra e outra? Tá bom, então você tem um semelhante, aí cai um pouco mais na escala de igualdade. Vamos lá para o parecido. Aquilo que é parecido não é semelhante, exatamente. Não, algo que é mais parecido não é exatamente semelhante, mas é parecido. É caindo mais ainda análogo. Situações análogas podem até ser não completamente diferentes, mas diferentes em muitos pontos, mas tenha um ponto de semelhança só à outra. A gente fala assim, olha, o trabalho que a pessoa realizava era análogo ao trabalho escravo. Se você pegar os dois trabalhos, o trabalho que a pessoa realizava e o trabalho escravo, existem muitas diferenças aí, muitas. Só que em um ponto era igual, não era remunerado. Análogo, é semelhante, mas não é tão semelhante. Tem alguma semelhança. Então, por que naquela frase eu trocaria o parecido, aliás, o igual por parecido? A mancha encontrada no local do crime era parecida com sangue. Por que eu trocaria? Analisa o contexto. A pessoa está no local de um crime e ela vê uma mancha. Eu não posso afirmar com todas as letras que essa mancha era igual a sangue. Eu precisaria ter ali um aparelho que detectasse isso, não sei. Uma polícia científica talvez tenha isso. Mas ou às vezes a polícia científica nem faz isso num primeiro momento, ele faz depois, num segundo momento, mas logo que chega, não. Então, é mais fácil dizer que tinha uma semelhança ou era parecida do que dizer que era igual. Não era igual. Não dá para afirmar com toda exatidão. Então, esse é um exemplo de que as palavras elas têm matizes diferentes, de forma que um grão de milho, de uma espiga, ele pode de repente fartar uma formiga. A formiga vai lá, se alimenta daquele grão, ficou estufada, ficou farta, satisfeita. Mas de outra espiga pode não fartar, pode faltar para ela, vai ficar desprovida ainda. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que só existe uma palavra exata para cada contexto. Só existe uma palavra exata. Você pode até escolher um sinônimo, mas nem sempre esse sinônimo vai se encaixar exatamente aquilo que você está querendo dizer. Se ele for muito próximo, que nem no exemplo que eu dei, eu poderia usar parecido, poderia usar semelhante, eles são muito próximos, os significados. Só que já se distanciam mais de análogo e se distanciam mais de igual, que estão nas outras extremidades. Mas entre as duas, entre parecida e semelhante, elas estão muito próximas. Quer dizer, eu poderia numa prova, se eu usei a palavra semelhante, já usei uma vez no mesmo parágrafo, eu posso colocar a palavra parecida para trocar a palavra, mas não poderia colocar igual. Igual já não ia se encaixar tão bem ao que eu quero dizer. Então, texto irretocável, que é o que você precisa perseguir. Você precisa ter essa mentalidade quando você for construir o seu vocabulário, aumentar o seu vocabulário, e para você usar o que você já tem. O texto irretocável, ele é feito com o grão certo, com o grão de milho certo. Não adianta você pegar o grão de outra espiga, tem que ser o grão certo. E tem que ser o melhor grão dentro da espiga.